Viva você! Vamos lá. Blindando nossos filhos contra os vícios. Viva você, Bispo Lana. Muito feliz com a tua presença aqui, para a gente poder falar de um assunto tão importante, tão essencial, tão presente, tão atual, tão necessário. Eu estava há pouco ouvindo meu filho brincar e estava cantando uma musiquinha que dizia assim: viva você, Ward, feliz de ter você nessa equipe, que a gente não faz nada nessa vida sozinho. E aí o meu filho estava cantando uma musiquinha e eu pensei, cara, como as crianças nos ensinam. Realmente é por Deus mesmo uma criança. E ele cantava assim: o patinho colorido resolveu mudar de cor. Usou a tinta colorida e azul ele ficou. E aí ele ficava: o patinho azul, o patinho azul, o patinho azul, o patinho azul. Aí ele continuava: o patinho azulzinho resolveu mudar de cor. Usou a tinta colorida e verde ele ficou. O patinho verdinho, o patinho verdinho. Então imagina, ele vai falando todas as cores. E eu fiquei pensando nessa colocação. O patinho resolveu mudar de cor. E é possível a gente mudar muita coisa na nossa vida. Muita coisa que de repente não nos agrade. Muita coisa que não esteja nos na nossa essência, na nossa criação, naquilo que Deus falou, naquilo que nossos pais nos ensinaram. E a música está lá: o patinho colorido resolveu mudar de cor, usou a tinta colorida e branco ele ficou. O patinho branquinho, o patinho branquinho. E você pode ser branquinho, pode ser azulzinho, pode ser verdinho. E até eu brinco com meu filho, né? Que o patinho vermelho. Não, vermelho não, filho. Que vermelho, né? Ele falou: pai, todas as cores são de Deus. Cara, as crianças, elas realmente a todo momento estão nos ensinando. Mas vamos lá. Quem não me conhece, eu sou Davi Vidigal, sou médico, sou psiquiatra, especialista em dependência química. E hoje eu vou trazer aqui para conversar com a gente uma pessoa que eu admiro muito, conheço já há uma década praticamente, que é o Bispo Cláudio Lana, que cuida do Vício Tem Cura, um programa que acontece no Brasil, na América, em vários lugares desse planeta, e fazem um trabalho maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer de perto. Eu gosto tanto, né, do Bispo Cláudio Lana, do trabalho dele, da pessoa que ele é, que o meu filho, o Atos Vidigal, eu tive a oportunidade de estar em Curitiba quando ele estava numa igreja lá, e ele foi apresentado na igreja pelas mãos do Bispo Cláudio Lana. Então eu brinco que até o meu filho já começou a sua blindagem contra os vícios numa reunião dos Vícios Tem Cura que aconteceu em Curitiba. Quem duvidar, eu tenho foto, tá bom? Bom, vamos lá. Eu só vou dar um pouquinho, um spoiler daquilo que eu tô buscando colocar na tua casa, na tua escola, no teu trabalho, para todas as famílias, que é um programa de prevenção de álcool e drogas dirigido às crianças. Exatamente este aqui. Atos, o menino do cabelo azul. Como toda criança, ele tem os amiguinhos. E os amiguinhos do Atos, o menino do cabelo azul, pode ser o seu filho. Por quê? Porque só as crianças têm o poder de fazer a gente enxergar muitas coisas que às vezes a gente não consegue enxergar. Como eu
Para quem está entrando agora, eu estava dizendo, há pouco eu estava ouvindo meu filho cantar. O patinho colorido resolveu mudar de cor. Usou a tinta colorida e branco ele ficou, e azul ele ficou, e verde ele ficou. A gente pode sim mudar, transformar, para a gente ter uma mente blindada. Basicamente, esse programa ele baseia-se na história do bem e do mal. Só que Atos, Menino Cabelo Azul, ele não é um super-herói que tem capa, que voa. Ele é um super-herói de carne e osso. Uma criança, como meu filho, como teu filho. Só que ele tem uma grande missão de lutar contra as drogas do mal, que é coordenada pelo grande vilão, o poderoso Mé, o chefão de todas as drogas do mal, que junto com seus exércitos de garrafas, eles estão aqui para dominar a Terra. Você acredita que as garrafas têm esse poder? Eu acho que quem tem algum familiar com problema de álcool sabe muito bem o poder devastador do álcool. O álcool está hoje dentro de todas as casas. Algumas pessoas, sim, têm o uso social do álcool, mas 10% da população é dependente de álcool, 30% abusa de álcool. E o álcool representa acidentes de trânsito, representa comorbidades diretas e indiretas que enchem os hospitais devido à repercussão negativa do álcool. O álcool está relacionado a mais de 90% das queixas, das agressões que acontecem dentro de casa, a violência doméstica. Então pare para pensar que o poderoso Mé, junto com seus exércitos de garrafas, ele tem, na verdade, uma ação maléfica. Só você olhar aí dentro da tua casa. Será que dentro da tua casa o poderoso Mé não está destruindo aquela pessoa que você ama? Ou então não está te destruindo, destruindo você, a tua vontade, o teu casamento, a tua história de vida? Bom, um programa de prevenção de álcool e drogas focado em crianças. Esse é o projeto do Menino do Cabelo Azul. Esse projeto ele começa com uma história em que Deus, vendo que o mundo está sendo destruído pelo poderoso Mé e todas as drogas do mal, ele envia um anjo, que é um anjinho moliçoca, para ajudar o Atos, o menino do cabelo azul, nessa missão. Nessa missão. Vocês percebem que a essência desse projeto é Deus e a fé e a família. Para falar da importância disso, eu resolvi convidar uma pessoa que tem uma experiência pessoal e trabalha há décadas para recuperar aquelas pessoas que não tiveram a mente blindada quando eram crianças e acabaram adoecendo, indo para o fundo do poço. Eu vou convidar agora o bispo Cláudio Lana, que coordena um programa intitulado Vício Tem Cura. Vou estar chamando ele aqui agora. Muito mais propriedade para falar com vocês, porque ele viveu todo esse outro lado do vício. Bem-vindo, bispo Cláudio Lana. Feliz de ter a tua participação aqui agora. E como eu estava conversando contigo já há um bom tempo, o meu programa de prevenção, eu vejo que ele está muito alinhado com o Vício Tem Cura, porque para nós a essência de tudo isso está ligado à fé. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de você aqui para nós. Olá, doutor Davi e a todos que acompanham. É importante, né? Antes de contar da minha experiência, é muito importante a prevenção,
Porque eu costumo dizer o seguinte, é muito sutil, a armadilha do vício ela é muito sutil. Ela não vem com uma imagem ruim, ela vem com uma imagem boa. Hoje nós temos a imagem ruim do vício, por exemplo, nós vemos na TV imagens da Cracolândia. E ali no meio tem pais de família, tem profissionais, sabe, pessoas que de fato não é só delinquente, não. A maioria são pessoas doentes, são pessoas que precisam de ajuda. E só que nenhuma dessas pessoas entraram no vício sabendo ou imaginando que um dia elas iam parar lá. Ninguém, ninguém. Todo mundo entra no vício sempre de uma maneira bem sutil. Ele consegue enganar, digamos assim, o embrulho, a embalagem do vício é muito bonita, o início do vício, digamos, é prazeroso, só que eu costumo dizer o seguinte, é como aquele lodo de cachoeira, não sei se já teve oportunidade, eu já escorreguei na cachoeira, na pedra, né? E quando você escorrega ali no lodo, acabou, você só vai parar lá embaixo. Não consegue parar no meio do caminho, só para lá embaixo. O vício é a mesma coisa. Depois que entrou, depois que escorregou, não dá para parar no meio do caminho, até porque existem fases, né? A primeira fase é aquela de achar que tem um controle, que é uma brincadeira, que está só curtindo, quando quiser parar, para, quando vê que está causando problemas, né, vai parar, só que a gente sabe que isso é engano. Bom, falar da minha experiência, e aí entra a importância da prevenção, porque impede que a pessoa escorregue nos vícios. Eu comecei nos vícios com 12 anos, 12 para 13 anos, tá? No meu caso, hoje eu consigo diagnosticar o motivo, né, porque eu era muito novo, adolescente, mas hoje eu consigo entender que acho que 3 fatores aí me levaram a entrar no vício. A questão assim de ser aceito no meio da turma, né? Eu era muito introvertido, muito tímido, muito calado. Então, assim, a questão de querer ser aceito me fez ceder aí aos convites, aos vícios. Segundo motivo que hoje eu vejo, influência de amigos, tá? E eu não fui nenhum santinho, não, eu fui influenciado, eu também influenciei, mas existe essa influência, e eu acho que também no meu caso, na minha época, que foi ali no início de 90 mesmo, dos anos 90, acho que também foi um pouco de falta de informação. Hoje tem muita informação, mas na minha época não tinha tanta informação assim. E, e foi com uma brincadeira, a gente ia para um campo jogar bola, aí lá começou com um cigarro, né? Acender um cigarro, fumar, daqui a pouco alguém estava levando lá uma bebida, daqui a pouco foi o lança, que na época a gente comprava cloroforme, né, na farmácia, e fazia ali o uso. Aí aquilo foi abrindo as portas, porque, como eu disse, você começa a se enturmar, você começa a ser aceito, existe todo um convite, né? Digamos assim, principalmente para criança, que é fácil a influência. E aí a importância desse seu projeto, porque está indo lá na raiz. Para quem já está no vício, prevenção não resolve. Já entrou no vício, já está preso. Aí é outra coisa que daqui a pouco a gente fala. Mas para quem está ali criando seus filhos, para quem, né, tem os filhos ali ainda adolescentes, né, crianças ainda, enfim, é muito importante ter esse cuidado, essa prevenção, porque o apelo é muito forte. Nas escolas, na internet, amizade, e criança é influenciável. Então, quem vai apresentar a influência mais forte? E assim, eu vejo o seguinte, na escola, a educação escolar, para vício, não resolve, né? Digamos assim, porque muitos até começam no vício na escola, né? A gente ia para a escola, matava a aula, ia cheirar lá o lança. Então, a educação familiar, excelente, mas digamos que também não é garantido. Não vou dispensar, claro que não, mas não é garantido. Eu tive toda a educação, eu tive estrutura familiar. Eu sou, no meu caso, meus pais tiveram 9 filhos e eu sou o caçula. Então, assim, eu fui o que mais recebi educação, mais
fui o que mais recebi carinho, caçula, né? O mais paparicado. Então, assim, eu tive tudo isso. E ainda assim, não foi o bastante. Então, tinha estrutura familiar, não tinha histórico de vício. Eu não sei se os vícios, né? Cigarro em cima de drogas, na minha família não tinha, nem dentro da minha casa, e nem familiares próximos. Então, assim, educação familiar foi importante, mas a gente sabe que no combate aos vícios, diante do apelo hoje da internet, do mundo aí fora, das amizades, não basta. Tem que ter uma coisa mais forte, né? Principalmente para criança. E aí, assim, eu comecei e fui afundando. Uma droga vai levando a outra. Porque você sempre está procurando algo novo. Você experimentou uma coisa, gostou, né, dos sintomas, da sensação. Você não tem perda. Um jovem que está ali 12, 13, 15 anos e começa a fumar um cigarro, a beber, ele não tem, aparentemente, ele não está tendo perdas. Ele está curtindo, está se divertindo, está se enturmando, está fazendo nada de errado. Minha cabeça era essa, né? Estou fazendo nada de errado. E só que ele sempre vai buscar por um prazer maior, né? Não tem limite. Vai chegar uma hora que aquela substância ali vai ficar sem graça. Ele vai ter, né, a oportunidade de conhecer uma outra. E nessa trajetória eu fui parar no crack. Quer dizer, na minha época, lá na minha cidade, ainda nem tinha o crack, né? Assim como é hoje. Mas a gente fazia lá na cocaína, tinha lá o, né, que chamam, virava na colher, queimava, enfim, fazia. Então, assim, a prevenção, ela é fundamental, porque depois que entra, eu costumo dizer o seguinte, entrar é uma escolha, e de fato é uma escolha, porque tem gente que escolhe não entrar. Entrar é uma escolha, sair não é uma escolha. Às vezes as famílias cobram do familiar viciado, vê como, de início, normalmente a família vê como um desvio de conduta, né? Aí quer punir, quer brigar, quer ameaçar, só que não resolve, não é um desvio de conduta. É um problema que eu costumo chamar de uma linguagem dos dois lados, tanto da fé como a medicina. Hoje a gente consegue chamar isso de psicoespiritual, né? Acho que é uma linguagem até reconhecida na medicina, se eu não me engano, na psiquiatria. Psicoespiritual. Quer dizer, tem a ver com a mente, mas tem a ver também com essa questão espiritual. Então, assim, não é um desvio de conduta. Então, não adianta punir. A família vai brigar, punir, vai tentar. Daqui a pouco, quando vê que não funcionou, aí vai tentar agradar. Não, vamos, né? Que às vezes os pais ficam até com a consciência pesada. E eu já vi muitos pais falarem assim: poxa, onde foi que eu errei? Nós erramos, eu não sei aonde nós erramos, não sei se faltou carinho, fica com aquela cobrança. E na verdade não foi. No meu caso não foi, não faltou carinho, não faltou educação, não faltou nada disso. E aí fica, né, a família fica sem saber. Aí quando procura ajuda diante da medicina, a gente sabe que já tem esse decreto, né, que não tem jeito, é incurável, progressivo, fatal, tudo porque a maneira de enxergar o vício é limitada. No teu caso, o trabalho que você tem feito, que você tem feito uso, né, da psiquiatria, o uso, digamos assim, da mente, mas associado à fé. Isso é super interessante, porque tem o efeito somático das drogas, tem o efeito da química, que aí a medicina fica limitado a isso. A pessoa vai para uma internação, por exemplo, ela vai desintoxicar da química, ela sai dali limpa. Quantos estão nos acompanhando já passaram por isso? O senhor sabe melhor do que ninguém. Fica ali meses numa clínica, sai desintoxicado, sangue limpo, mas a mente continua intoxicada. Quer dizer, não houve uma desintoxicação da química, mas não houve uma desintoxicação mental, espiritual, enfim, que é muito importante. Então, assim, se as famílias, né, que nos acompanham agora, as pessoas conseguirem entender que a prevenção ela é importante, é um muro, né? É um muro que vai de fato cercar, impedir que a pessoa entre no vício, porque depois que entra, o trabalho é muito maior. Então, eu acho que vale a pena o trabalho
com a prevenção, e às vezes a família, as pessoas que não dão crédito a isso, acabam lá na frente tendo um trabalho muito maior. Não sei se, se o senhor quer falar Então, sobre alguma coisa sobre isso. você tocou em alguns pontos, Lana, que eu aproveito para estar enfatizando e ratificando. Eu, como médico, como psiquiatra, conheço todas as abordagens terapêuticas que existem. Todas as abordagens terapêuticas que existem. Sou especialista em dependência química, tive fora alguns anos estudando possibilidades outras terapêuticas, e a conclusão que eu cheguei, tanto teórica quanto prática, já que eu já estou há 30 anos como médico psiquiatra atuando, é o seguinte: você levar seu ente querido para um hospital, para uma clínica psiquiátrica, muito válido, porque, como disse o Lano, clinicamente ele vai ser desintoxicado, ou seja, vai tirar a droga dele, o sangue dele vai correr, vamos dizer o seguinte, limpo. Agora, tem um ponto muito importante que é a questão, a gente fala mental, eu vou mais a fundo, eu vou falar de uma questão que no fundo ela é espiritual, porque mentalmente falando, vamos colocar o seguinte, a gente sabe que para você ter uma mente boa, você tem que comer bem, dormir bem, amar bem, entende? Praticar algum esporte, tomar muita água. Opa, maravilha! Agora, como aprendi desde pequenininho, na vida tereis aflições, e cada vez mais o ser humano lida muito mal com as aflições. Com as aflições. E a prova disso, você vê hoje, tipo assim, que a pessoa não está viciada, entre aspas, no álcool agora, mas está viciada nas telinhas, nas redes sociais, na TV das antigas, que fica o dia inteiro. Ele está, na verdade, se intoxicando com algo para não lidar com as suas frustrações, lidar com as suas necessidades, lidar até mesmo com objetivos de vida. Cara, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, ir para a labuta, eu tenho que estudar, eu tenho uma família para cuidar. E hoje, o que a gente observa é que a gente vem de algumas décadas que a gente está deixando de criar homens, deixando de criar mulheres. Nós estamos criando, na verdade, tipo assim, adultos infantilizados, para não dizer imbecilizados, tipo assim, que ficam esperando de tudo, de todos, a solução dos seus problemas. E como não vai vir e a frustração vai chegar, mais e mais as pessoas estão recorrendo o quê? A vários tipos de drogas, listas ilícitas. Por que eu falo drogas listas e ilícitas? Porque os consultórios psiquiátricos de outras clínicas estão abarrotados de pessoas doentes, se escondendo através de medicamentos que nada vão resolver os seus problemas, acreditando que uma formulazinha mágica, o que eu brinco, um Alegrol, vai resolver toda a sua dor. E esquecem de buscar o essencial. E aí, eu convidei você, Lana, porque o que eu vejo de essencial na blindagem dos filhos, das crianças, para o programa de prevenção de álcool e droga do menino do cabelo azul, é as crianças entenderem que elas têm um chamado divino. Entende? Que elas foram enviadas por Deus para falar, escuta, gente, o mundo está sendo dominado pelo poderoso Mé, ele está robotizando as pessoas e só vocês conseguem enxergar isso, porque a criança tem e pode ter um grande poder transformador dentro de casa e na sociedade. Vendo o trabalho do Vício Tem Cura, em que a fé ela é colocada de uma forma muito transparente, muito simples, e que obtém resultados, e aí vai um dado muito interessante. Como eu disse, eu conheço hospitais, clínicas psiquiátricas, comunidades terapêuticas de todos os clãs. E resultados que você consegue ver e acompanhar por mais tempo, eu vi e muito no Vício Tem Cura. Então,
Eu digo o seguinte, o Lana, você é o grande poderoso disso? Não, eu sei que você sabe que você não é, mas você, como instrumento, você consegue despertar em muitas pessoas que desejam, que querem, que tomar aquela decisão de resgatar essa fé. E não tem outro caminho, não existe outro caminho, tanto para a prevenção do vício, quanto para quem já tem o vício instalado. Você que está no batalhão, acho que nós estamos com um probleminha de conexão, mas Isso, o Lana... travou um pouquinho aqui. Tá chovendo muito aqui em São Paulo. Eu tirei do Wi-Fi aqui para ver se fica melhor. Mas eu entendi, doutor Davi, o que o senhor falou, e é muito interessante porque, bom, a importância da fé não é questão de religião, é questão de fé. Vamos lá. A definição de fé, segundo a própria Bíblia, em Hebreus 11, a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, só por aí, a fé é um sentimento divino que Deus dá ao ser humano, tá? Já está dentro do ser humano, nós temos isso dentro de nós, mas às vezes, por não desenvolver essa fé, a pessoa acaba desenvolvendo aí o contrário da fé, desenvolvendo a dúvida, o medo, mas a fé é essa certeza dentro de nós. Se tem uma coisa que a pessoa que sofre com vício, ela sofre, é na mente. Tá? O problema, eu sempre falo, o meu problema na época, o problema de todo viciado, e aí a gente consegue, no tratamento, nessa reunião, a gente trabalha para a libertação mental do viciado, de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o pensamento de Deus. Tem a palavra do o poderoso né? Sim. Que está sempre influenciando para o mal. Então, assim como existe uma palavra negativa que influencia para o mal, tem a palavra de Deus que tem o poder. A fé nos traz essa força. Então, por exemplo, no meu caso, eu cheguei no fundo de poço. Álcool, cigarro, maconha, cocaína, crack. Com 19 anos, tentei o suicídio, né? Porque, digamos, não acreditava. 19 anos. E na minha mente o pensamento era: agora você já acabou com a sua vida, né? Você já largou os estudos, você já não está trabalhando, ninguém acredita em você, então agora não tem mais jeito, tem que acabar com a sua vida. Com 19 anos, um jovem, uma criança ainda, mas na minha mente esse pensamento de que não tinha mais jeito. Então a minha mente e a mente de todo viciado é muito negativa, muito negativa. Então, quando eu busquei ajuda, na época, na Universal, cheguei numa reunião, né, e busquei a ajuda da fé. O que acontece? Essa nuvem, digamos assim, de negatividade, essa nuvem que dominava a minha mente e que fazia com que eu só tivesse pensamentos negativos, isso foi dissipado, isso foi tirado, né? E entrou a palavra da fé, entrou o sentimento da fé. Então eu troquei a dúvida pela fé, né? Eu troquei o medo pela certeza, digamos assim. E a fé começou a me fazer acreditar. Poxa, que era possível, que eu ia vencer, porque eu tinha visto um testemunho, pô, fulano venceu, então eu vou vencer também. Não, eu vou conseguir. Poxa, é isso mesmo, olha o que eu estou fazendo com a minha vida, eu ainda sou novo. Então, começou a mudar os meus pensamentos. Por quê? Porque a palavra de Deus tem esse poder, né? De mudar o pensamento. Inclusive, só ele tem. Tá? Vai aqui um recado para as famílias, não adianta brigar, xingar. Ninguém muda ninguém. Eu não consigo mudar ninguém, você não consegue mudar ninguém, pessoas não mudam pessoas. A única pessoa que eu consigo mudar sou eu mesmo. Fora isso, eu não consigo mudar ninguém. Mas o poder de Deus, o poder da palavra, o poder da fé, muda, transforma. Então, assim, eu me libertei desse espírito de vício que causava ali a depressão, a ansiedade, a vontade, né, a fissura, aquela coisa toda. Me libertei disso, me libertei dos maus pensamentos, fortaleci a minha mente com a fé, com a palavra de Deus, e tipo assim, para quem diz que vício não tem cura, e que, como diz lá os 12 passos, né, o primeiro passo,
que eu tenho que me considerar impotente diante da minha adicção e reconhecer que a minha vida se tornou incontrolável, quer dizer, que é mais um decreto de morte, né, do que um decreto de ajuda, digamos assim. A palavra de Deus me fez entender que, por isso que ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então ela me fez entender, me fez crer, me deu força. Fazendo um gancho, bom, eu vivi muito em hospital psiquiátrico e eu conversava muito em palestras com os pacientes e tal, quando eles abordavam justamente o primeiro passo do AA. Na época que o Bernardinho, o técnico de vôlei, estava no auge, e eu falava, gente, vocês imaginam o técnico de vôlei, o Bernardinho, no auge, com a seleção brasileira, ganhando de todo mundo, ele chegasse antes, não, nós vamos jogar contra a Itália hoje. Pessoal, olha, o pessoal da Itália, eles são muito fortes, nós somos impotentes perante a eles, mas nós vamos entrar no campo para jogar. Mas vamos lembrar que nós somos impotentes para jogar com a Itália. Quer dizer, você acha que o Brasil é uma lógica, né? Jogo? Não, nenhum técnico de seleção, de qualquer situação, de time de futebol, de gerente de empresa, dono de empresa, chega e diz, gente, a gente é uns coitadinhos, a gente não vai vencer, a gente não vai vencer, a gente vai ficar por aqui mesmo. Isso não existe. Então, quando você pontuou, isso aí é perfeito, entendeu? Tipo assim, ó, se a gente não tiver, na verdade, o contrário disso, cara, tipo assim, ó, nosso Deus é poderoso para mudar, entende? Ele faz o infinito. Quer dizer, como que eu não, eu vou acreditar em quem? Entende? Numa situação que me coloca como uma ameba para entrar no jogo ou como poderoso? Como que eu vou vencer algo que eu já me considero impotente diante daquilo? Hein? Eu já estou decretando, tem um versículo na Bíblia também, em Juízes, que diz assim, em Isaías, como pensei, sucederá. Como determinei, se efetuará. Então até a Bíblia ensina isso. Da maneira que você pensa, é a maneira que vai suceder. Então, isso é uma questão de lógica. E aí entra o poder da fé. Porque a fé não coloca a gente para baixo. Tá? Para a fé não tem isso aí. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Não. A fé nos faz sentir bem todos os dias. Então, por exemplo, um viciado em cocaína, ele tem que cheirar para se sentir bem. Né? Ele tem que estar cheirando, ele tem que estar usando a droga. Então, ele depende da droga para se sentir bem. Só que chega uma hora que nem mais com a droga ele se sente bem. A fé não. A fé substitui tudo isso. É a dose mais forte. Porque a fé me faz estar bem 24 horas por dia. A fé me traz paz, me traz alegria no espírito. A fé me preenche. A fé me dá vontade de viver, de ajudar o meu próximo, né? A fé, e não é uma coisa momentânea, não. No meu caso, já dura 27 anos. E vai durar mais 50, se eu viver até lá, enfim. Não tem essa questão de recaída. Para quem verdadeiramente se libertou do espírito do vício e, digamos assim, cuida da sua mente, do seu espírito, fortalece na palavra de Deus, não tem recaída. Isso aí pode estar certo. São 27 anos e nesses 27 anos eu não sou um adicto em recuperação que está limpo há 27 anos, vivendo um dia de cada vez, só por hoje, tendo que... Porque essa aqui a diferença está aqui, doutor Davi. A diferença está aqui. A diferença não está nessa questão de eu vou evitar coisas, lugares ou pessoas, porque se eu tiver um contato com a droga, eu vou ter ali a memória eufórica, né? Eu vou... Não. O problema do viciado não é a substância. Até porque existem outros vícios, né? Jogos, internet. O problema, né? O problema do viciado é mental. É aquilo que ele sente de ruim e que leva ele a associar, a substância. E aí eu queria pontuar uma coisa que você falou, no início, a questão das crianças, que até a questão da prevenção com as crianças, né? Porque o adulto já tem uma mente formada, ou ele está no vício, prevenção não serve, ele tem que buscar um tratamento para se libertar, ou ele já
ter uma mente formada sobre isso. O problema são as crianças hoje. E o que, que eu vejo? Eu vejo uma coisa muito preocupante. Eu não tenho filhos, eu optei por não ter filhos, tanto eu como a minha esposa. Eu tenho só um cachorrinho, que já dá muito trabalho. Mas eu vejo uma coisa muito preocupante, que são essa questão das telas. Gente, às vezes os pais querem proteger o filho em casa, né, para ele não sair, e criança com 2 anos, 3 anos já está ali, ó, nas telas. E o senhor sabe que tem a questão da dopamina, né, aquele prazer rápido, e a criança está ali na tela. O que, que vai acontecer com essa criança uma vez viciada em tela? Deus me livre que não, mas qual a possibilidade amanhã dessa criança trocar essa tela por uma outra coisa? Na hora que ela Exato. tiver uma idade, porque ela vai querer continuar tendo aquele prazer, ela vai querer continuar, vai pedir, né? O cérebro vai pedir a dopamina. Hoje é tanto diagnóstico hoje, eu lembro que uma vez o senhor falou que no livro da psiquiatria eram mais de 500 Tá. patologias, não é isso que o senhor Sim. comentou? E vai crescendo, né? Que daqui aí tem mais. Hoje já tem uma síndrome do pensamento acelerado, né? Isso. Muitas informações. É a mais nova, é a mais recente? Eu não sei, mas eu acho que essa é recente, né? Então, assim, e tudo isso voltado a essas questões. Então, fazer isso com a criança é um perigo, É. viu? Então, eu digo que a prevenção aos vícios para a criança começa, né, pegando um gatilho que você falou, eu tenho um cachorro já dá trabalho. Criança dá muito trabalho, e muito mesmo. O Atos que o diga, E né? atos que o diga, né? Atos que o diga. Mas o que eu digo é o seguinte, você substituir a tua atenção, o teu tempo, estar presente, dando tela, dando açúcar, que é um outro grande problema também. Hoje a gente vive um grande problema de saúde, né, pública mundial, que é a obesidade infantil já, com diabetes e outros problemas. Então, aquela resposta rápida para algum tipo de prazer. A criança quer ter a todo momento. Os pais também já vivem num descompasso de vida familiar, conjugal, com seus valores e princípios, e vão largando. Então, é mais fácil eu dar um tablet para a criança e ela ocupa o tempo todo dela. É mais fácil eu dar quilos de açúcar para essa criança, ela fica felizinha, mas o problema vai chegar. Vai chegar na adolescência, em que essa criança não vai ter limite, não vai ter freio, vai estar obesa, vai estar com uma dependência em todos os sentidos de, como você mesmo falou, de dopamina. E aí ele vai encontrar onde isso? Né? Tipo, numa vida louca lá fora, vai encontrar também no uso de drogas, ou, né, que não é o tema nosso aqui agora, mas de repente no descompasso da vida. Então o menino de repente descobre, então acho que eu não sou menino, eu sou menina, por isso que eu estou sofrendo. E aí vem ideologia de gênero, aí vem mudança de sexo e tudo mais. Uma sociedade que adoece a passos largos, em que o vício é só um desses grandes problemas. E incrível que são tantos problemas, como você mesmo falou, são 500 patologias hoje pela psiquiatria, e no geral, né, tirando quadros esquizofrênicos, que é 0,3% dos diagnósticos psiquiátricos, eu digo para vocês que a esmagadora maioria dos transtornos psiquiátricos que hoje são tratados com medicamentos poderiam ser evitados se a pessoa buscasse uma vida mais centrada, em que a pessoa buscasse resgatar, tipo assim, ó, a sua comunicação com Deus. Simples assim. E assim, eu acho que é o objetivo, né, dessa live, do seu projeto, porque às vezes há pais agora, famílias que tem lá um jovem, já uma fase adulta, que já é mais difícil de controlar. Agora a criança não. Então, assim, é importante os pais entenderem para aproveitar agora, né? Consertar agora, porque é a responsabilidade dos pais, não é a criança de 3, 4, 5 anos, 7 anos, é a responsabilidade dos pais. Então, assim, é importante esse assunto,
essa ideia para que os pais possam criar. A Bíblia tem um versículo que diz: ensina o teu filho o caminho que deve seguir, e quando crescer não vai se afastar dele. Então, assim, a importância da fé, a importância da espiritualidade, a importância dos princípios, dos valores, sabe? De colocar isso dentro da criança, de educar nesse caminho e não deixar o mundo educar. As escolas, que hoje estão cheias de ideologias, ou até mesmo as telas educarem. Porque eu fico vendo essa situação, como o senhor disse, que o mundo está andando a passos largos, né, para essa situação, e a quantidade de doenças, né, mentais. Eu, na minha época, eu fui diagnosticado com tanto esquizofrenia como bipolaridade. Eu fiz exames de eletro, né? Eu lembro até hoje, e meu diagnóstico deu esquizofrenia e bipolaridade. Tudo consequência do vício. Mas hoje eu não tenho. Olha, eu tinha esquizofrenia, bipolaridade, tive convulsões por conta do vício. Então, me tratei com medicamentos, carbamazepina, Tegretol, que era para convulsão, e outros medicamentos. Eu bebia, usava droga por cima, misturava Sim. tudo. Então, assim, tem uma solução através da fé, porque no olhar clínico, eu teria que tomar medicamentos para o resto da vida. No olhar clínico, para mim, não tinha solução. E teve, mas teve por quê? Teve através da fé. Então, se a fé cura, muito mais proteger. O melhor caminho para os pais pegar os seus filhos e educar. Não se trata de uma religião, mas educar no caminho, né, que eles têm que andar, levá-los, ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, ensinar o respeito, ensinar a fé, ensinar. A criança está aí para aprender. Exato. Se ela não aprender sobre a fé, ela vai aprender outra coisa, porque ela vai ter que aprender. Alguma coisa vai ocupar, né? Eu digo sempre, Ilana, que a nossa mente, ela, ela anda entre a ansiedade de querer algo. Não, eu quero um carro, eu quero me casar, eu quero fazer aquela viagem, eu quero isso, quero aquilo. E o tédio daquilo que você já tem. Então, tipo assim, você tem o carro, O você entra no extremo. tédio. Você já casou com aquela pessoa que você queria, daí você entra no tédio. Você queria fazer aquela viagem, você entra no tédio. Então, a nossa mente, ela fica andando sempre entre a ansiedade de querer ter algo e o tédio daquilo que eu já tenho. Então, Que você já vive tem. aquilo. E vamos dizer, o equilíbrio disso, que vai te dar serenidade para você não adoecer com a ansiedade ou com o tédio, é justamente a fé. Porque hoje em dia se banalizou a palavra felicidade. Como se a gente tivesse que ficar 24 horas por dia sorrindo, feliz, em êxtase. E isso não existe, isso é doença. Sabe? Eu acho que a gente vive explosões de risada, de momentos maravilhosos. Até tem uma ilustração, né? Não sei se é verdade ou não essa história, mas dizem que Charlie Chaplin ele entrou numa plateia uma vez e contou uma piada. E todo mundo da plateia riu. Ele contou novamente a piada. Metade da plateia riu. Ele contou pela terceira vez a piada e uns 10% da plateia riram. Até que ele contou novamente a piada, mas ninguém riu daquela piada. E ele falou, vocês estão vendo? Até uma coisa alegre, quando você começa a repetir, deixa de ser alegre. Agora, por que... Aí vem aquele questionamento. Eu tenho que ficar cutucando uma ferida de algo ruim, de uma traição, de uma separação, de uma perda financeira, de uma tragédia na vida. Eu tenho que ficar todo dia chorando e me lamentando daquilo. Né? Aí a gente entra já na questão que o ser humano vive muito em cima da autopiedade. E essa cultura nossa, que cultua, na verdade, tipo assim, ó, os pecados capitais, que é a preguiça, que é a soberba, que é a luxúria, faz com que você, de repente, por pequenas coisas da vida, você fique sofrendo, sofrendo, sofrendo. Lembrando que você disse que você foi o filho mais novo e o mais mimado, olha que interessante, né? De repente, se você não tivesse sido o mais novo e o mais mimado, você não tivesse passado pelo que você passou,
Sabe? Então, por ser mimado, o teu nível de tolerância à frustração foi muito baixo na infância. E aí, qualquer desagrado te deixava indignado, e é claro, as drogas estavam ali para servir e dar aquele certo prazer. Por isso que pai e mãe têm que estar presente, tem que educar, tem que dizer não, sim, senhor. Eu agradeço muito a participação tua, Lana. Eu queria que você visse um pouquinho, eu já te mandei, mas eu queria que as pessoas dessem uma olhadinha no trailer do programa de prevenção de álcool e drogas do Menino Cabelo Azul e você desse suas considerações finais desse programa que eu desejo que vá para escolas, vá para as famílias e vá para empresas. Vamos ver se eu consigo rodar ele aqui agora. Anjinho Moliçoca, tenho uma missão muito importante para vocês. O mundo está em perigo, pois o poderoso Matt, o grande chefão do mal, está tramando algo terrível. Com seu exército de garrafas malignas, ele planeja dominar o mundo. Eles vão precisar de ajuda. Então Athos reuniu todas as crianças da cidade e eles formaram um exército do bem para derrotar o poderoso Matt. Dia 1º de fevereiro. É isto. Eu acho esse, Aí Deus enviou um anjinho para chamar todas as crianças para essa grande luta. Esse é o programa de prevenção de álcool e drogas, Lana, que através de desenhos que vão ser... Todos os dias as crianças vão receber um desenho de 1 minutinho e vão receber uma historinha em e-book, né, e futuramente até livro físico, para que possa estar acompanhando as aventuras do Athos, o Menino do Cabelo Azul, lutando contra o poderoso Mé e todas as suas drogas. Interessante que no livrinho de PDF vai ter sempre no final 3 perguntinhas, para que os pais possam conversar com os filhos, interagir e conversar com eles. Aquele momento assim, filho, o que você entendeu dessa historinha hoje? E as histórias, Lana, elas não ficam falando que a droga mata, que o álcool faz mal. Não. É um campeonato de bicicleta, eles estavam soltando pipa, e o poderoso Mé sempre querendo sacanear, sabe? É mais ou menos assim as histórias. É que nem na nossa época, o Dick Vigarista, lembra? Tipo, estava sempre querendo enganar as pessoas para ganhar a corrida da vida. Esse é o nosso programa de prevenção de álcool e drogas, Ana, e o meu sonho é que ele consiga chegar na mente de todas as crianças para que elas não fiquem blindadas. Através de escolas, através de empresas, através de ações, através de igrejas. É isso. Se eu tivesse um filho, com certeza ele estaria dentro desse projeto. Porque se não funcionasse, doutor Davi, eles não investiriam. O senhor sabe que hoje existem muitos desenhos com essa influência, né? Assim, levando para o mal, desenhos com ideologias. O mal tem atacado esse poderoso aí, chefão, poderoso Mé, poderoso chefão, poderoso Mé, tem atacado as crianças, os pais sabem, tem desenhos assim, chocantes no YouTube, na internet, que ensina a criança muita coisa errada. Por quê? Porque é onde a criança está aprendendo. Então, eu acho excelente, porque a partir do momento que você pega a figura do vício e já na criança coloca na cabeça dela que aquela figura é negativa, ela vai levar aquilo para ela vai ter aquilo para ela, né? Não, isso aqui é a parte do mal, é o lado do mal, né? É o lado do mal, isso aqui é o mal. Ela vai entender que aquilo ali é ruim desde criança, porque se ela não entender isso, daqui a pouco, por exemplo, quando eu entrei no vício, olha, isso aqui é muito bom. Ninguém tinha me falado que era ruim, como eu falei no início, na minha época, falta de informação, então ninguém tinha me falado que era ruim. Quando me apresentaram, falaram que era bom. Então, hoje a criança tendo essa oportunidade de entender que é ruim, através de um desenho, de uma figura, mas ela vai saber. Quer dizer, é um projeto, sem dúvida alguma, maravilhoso para a prevenção. E aí, só aproveitando a oportunidade, para quem já está no vício, não é nenhuma criança,
né, e está aí no vício e precisando de ajuda, tem solução, tem cura, né? Existe um tratamento que é realizado na Universal todos os domingos aqui em São Paulo, na João Dias, às 3 da tarde. Tem esse tratamento de libertação no site. Existe um site, né? Vício Tem Cura, tanto o site como também um canal do YouTube com testemunhos, viciotemcura.com, Vício Tem Cura. Colocar lá Vício Tem Cura, vai encontrar, porque de fato tem cura. Então, buscar ajuda para quem já entrou. E para quem não entrou, criança, os pais, a responsabilidade dos pais, façam isso. Né? Ensina a criança, e esse projeto vai ser maravilhoso, porque vai ser dedicado a isso, porque o mundo aí fora, a situação com respeito ao vício está cada vez pior. Eu até endosso o que você disse agora, Lana, né? Eu acho que vai fazer uns 10 anos a isso. Eu estava numa peregrinação pesquisando programas que tratam o vício de todas as formas. E eu conheci o Lana nesse momento em que eu fiquei com você praticamente umas 2 semanas, acompanhando a tua jornada de trabalho diária, até no final dos nossos quase 15 dias lá juntos, eu falava, cara, eu não aguento acompanhar o teu pique não, cara, que começa, sei lá, 4, 5 da manhã e vai até meia-noite todos os dias. E eu acompanhei, não um, não dois, nem 3, mas centenas de pessoas que participam do Vício Tem Cura, e eu fiquei maravilhado em ver o seguinte, tipo, que existe, Lana, você sabe disso, né? Eu fui, na verdade, para documentar que o que você fazia e todos faziam Vício Tem Cura era tudo balela. E eu saí de lá tocado, emocionado, envergonhado, até tipo nas rodas de amigos, de repente estar desdenhando de um trabalho tão bonito como o de vocês. Sabe? Tipo assim, é algo assim que... como eu falei, né? Quem chegou no começo da live, eu gosto tanto desse trabalho, né? Admiro tanto você e a tua pessoa, que o Atos, o meu filho, foi apresentado na igreja lá na época que você estava em Curitiba, numa reunião do Vício Tem Cura, né? Eu tenho essa foto. Então, para vocês verem o que... E olha que eu conheço tratamentos de vício por esse país e pelo mundo afora. E com relação também ao programa de prevenção, você comentou sobre a questão do super-herói. Eu sempre digo o seguinte, quando você vê um desenho do super-homem, você quer ser o super-homem, você quer ser o Homem-Aranha, ninguém quer ser o perdedor da história. Então, por que não um super-herói de carne e osso, em que os superpoderes estão na fé, na bondade, na empatia e na capacidade de ouvir. E falando em ouvir, só para finalizar a minha fala aqui, daí você conclui, o que eu gostei muito do trabalho do Vício Tem Cura é a organização de vocês, em que no final, aquela pessoa que está com angústia, está ansiosa, ela encontra uma pessoa para poder falar, uma pessoa que vai escutar ela. Então aí eu digo o seguinte, tipo assim, ó, 3 horas da manhã, num sábado, a família já não aguenta, o médico não atende mais, você está perdido, pode ter certeza que vai ter em algum lugar da tua cidade uma Universal em que vai ter lá um pastor, um obreiro, seja lá quem for, que vai te ouvir. Hoje, Lana, volta e meia, quando alguém me liga, porque eu não estou mais atendendo, fazendo clínica, e me pede socorro com relação ao vício, né? Eu simplesmente digo o seguinte, se você quer mesmo, procura aí na tua região, no teu estado, na tua cidade, ou viaja até lá, uma reunião do Vício Tem Cura. Que legal. Só, você falou da foto, só para... Essa, É essa foto a mesmo. esposa, Tá lá o tá? Atuzinho, minha Tem aqui, ó. esposa, Sara, Tava meu pai. lá em É, Curitiba, exatamente, exatamente. coisa Mas é linda. isso aí, foi um prazer participar e a gente falar sobre isso, né? E ajudar quem precisa. A gente está aí à disposição. Meu Instagram está aí, o seu também. E eu fico feliz. Se precisar, conte conosco. Estamos sempre unidos aí com esse propósito, porque vício tem cura e a prevenção é importante. Viu você, Lana? Muito grato pela tua participação e tenho certeza que vai somar muito aí para muita gente que está precisando.
tanto para prevenir, quanto para aqueles que, de repente, não tiveram essa mente blindada quando era criança. Não podemos nunca perder a esperança, tem que ir atrás. Um grande abraço, fica com Deus, hein, meu amigo? Deus abençoe a você e a todos também. Até a próxima. Valeu. Vocês acompanharam o Bispo Lana. É uma pessoa maravilhosa, maravilhosa mesmo, assim. Quando conheci ele, eu conheci num sentimento assim de deixa eu desmascarar esse pessoal que trabalha com vício e faz esse monte de besteira. E eu saí de lá, na verdade, envergonhada por pensar isso e ver que, cara, eles estão fazendo muita coisa que nós não fazemos, que é ouvir aquela pessoa que está sofrendo, que é dar um ombro para aquela pessoa que não está sofrendo, que é dar um banho, trocar uma roupa limpa com aquela pessoa que de repente está literalmente na sarjeta. Então, independente da tua religião, isso, aquilo, é importante a gente de repente limpar os ouvidos, os olhos e a nossa mente de qualquer tipo de situação que, no fundo, engessa a decisão de viver blindado com as drogas. Eu agradeço muito a participação de cada um de vocês. O Atos, o menino do cabelo azul, e seus amiguinhos, junto com o Anjinho Moliçoca, também agradecem. E se vocês gostaram desse bate-papo, dessa live, compartilha com os amigos, compartilha na escola com o seu professor, com o diretor de escola, compartilhe lá na tua empresa, porque em breve esse programa vai estar entrando em escolas e empresas através de vídeos de histórias diárias, através de livrinhos diários, em que nós vamos estar ensinando as crianças, através de historinhas, a lutar contra o poderoso Mé, o Mezinho, a pó de arroz, que representa a cocaína, o Locrack, que representa o crack, o Jucabala, que representa as anfetaminas, as balas êxtase, o fininho, que representa a maconha, a sanfoninha, que representa os remédios para emagrecer, o tabaco, que representa o cigarro, e alguns outros que não estão aqui agora, que representam o vício das telas, o vício do açúcar. Atos, o menino do cabelo azul está te chamando, porque o poderoso Mé está aí, dentro da sua casa, com esse exército de garrafas, querendo dominar o mundo. Eu sei que nós, juntos, com muita fé, podemos fazer a diferença. Compartilhe. Quem chegou até aqui agora, me siga também no meu canal do YouTube, @Dr. Davi Vidigal. Dr. Davi Vidigal. Se você gostou, dá um like, compartilha, comente, tire suas dúvidas. E se você quer seu filho blindado com as drogas, você quer que na tua escola, na escola dos teus filhos, essas crianças recebam esse programa, que lá no seu trabalho eles recebam esse programa, envie essa live, envie o meu contato, né, tanto do Instagram quanto do canal do YouTube, para que possa chegar a mais pessoas. A gente não faz nada nessa vida sozinho. E para quem está triste agora, não se esqueça, Deus quer te ver sorrindo. Viva você, muito obrigado pela presença de cada um de vocês e até a próxima live que vai acontecer na quinta-feira agora.